Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Quero inicialmente saudar aqueles que nos escutam e rezam conosco através do rádio, como também aqueles que nos assistem rezando através da transmissão da televisão. Caríssimos Padre Zenilson, Padre Francisco, eis que nós chegamos ao 10º domingo do tempo comum. Na verdade, nós já havíamos reiniciado ou retomado o tempo comum naquele domingo da Santíssima Trindade. A nossa vida toda inteira é fundamentada na esperança de que a vida vence a morte, de que o bem, a graça de Deus, supera toda a maldade. Essa é a narrativa de toda a liturgia da palavra deste domingo, em síntese. A esperança maior do cristão é a vida em Deus, é a vida eterna. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, de maneira esplêndida, magnífica, Paulo dizia: nossos olhos devem estar voltados para as coisas invisíveis, porque aquilo que é visível é passageiro. E, de fato, tudo aquilo que nossos olhos têm a capacidade de olhar, de contemplar, um dia se acaba. Paulo, o apóstolo dos gentios, continua dizendo: porque a nossa tenda, o nosso corpo, também é mortal, também é perecível, mas a nossa grande esperança é que Deus haverá de nos conceder no céu uma morada eterna. Essa tenda que eu uso, que eu vivo, que nós consideramos digna e sagrada, ela também é passageira, é perecível. Como é tão fácil para os nossos olhos contemplar a beleza de um corpo. Como é tão difícil para os olhos contemplar a alma invisível, somente com os olhos da fé. Por isso que a primeira leitura do livro do Gênesis, e o Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, não é uma história no sentido estrito, mas é uma narrativa simbólica da vida humana. Nos falava do diálogo de Deus com Adão. Adão, nome que significa terra fértil, barro. Adão. Bem que todos os homens de Caruaru poderiam se chamar Adão, a terra do barro. Homens que surgiram do barro. Mas vejam, queridos irmãos, o barro é sempre o barro. Por mais bonito, por mais bem moldado que ele seja, ele será sempre barro. Sem o sopro divino, sem o sopro do Espírito Santo, barro não tem vida. Ser humano apenas sobrevive. Ser humano apenas existe. Sem o sopro do Espírito Santo, o ser humano apenas existe sobre a face da terra. Neste diálogo, mais ainda, Deus vai em busca de Adão e lhe pergunta por que ele estava escondido. Por que tanta gente escondida atrás de máscaras? Por que tanta gente escondida em casa? E Adão responde ao Senhor com uma outra pergunta: quem te disse que eu estava nu? Onde estás, Adão? Onde está você, ser humano, apenas existindo, com vergonha da sua nudez, com vergonha da sua falta de Deus, com vergonha da sua falta de fé, escondido atrás de uma máscara? Quem te disse que eu estava nu? A pergunta de Deus
é insistente para nós. Onde você está? Eu estou em Caruaru, na terra do barro, mas o que adianta barro sem vida? O que adianta vida sem Deus? Mas é que a mulher me enganou. Geralmente, aquelas pessoas que não se confessam, não confessam seus pecados, é porque não admitem seus erros. Vivem atrás de uma vergonha, vivem escondidos atrás da máscara do orgulho e por isso não se confessam, porque não admitem o seu pecado e não reconhecem a Deus como fonte de misericórdia. A insistência de Deus é para a misericórdia, é para o bem. A negação do ser humano é sempre para colocar a culpa em outra pessoa, fugindo das suas responsabilidades, fugindo de Deus e de si mesmo. Foi a mulher. A mulher, por sua vez, acusa a serpente. Até quando nós colocamos a culpa nas outras pessoas? A culpa agora de todo esse prejuízo é do vírus. Outros dizem a culpa é dos políticos. Mais tarde também dirão a culpa é dos cientistas. Foram eles que nos enganaram, porque essa tenda, este corpo, também possui prazo de validade. E não adianta o cientista dizer que nos fará eternos, imortais, porque o ser humano é finito. Essa é a base que nos dá a chave de leitura do Evangelho de hoje. Quando São Marcos narra uma contenda entre Jesus e os fariseus, a dualidade entre o bem e o mal, a luta constante entre o bem e o mal. Só que os fariseus desta vez foram longe demais. Assim como existe uma estratégia até hoje muito moderna de confundir o bem com o mal, de trocar os lugares para enganar e confundir as pessoas. É por Belzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Queridos irmãos, em aramaico, Belzebu possui a tradução de Deus do esterco, que em nossa tradução portuguesa também tem outro sentido. Deus das moscas, mosca, esterco, excremento, faz parte daquilo que não presta, do que é jogado fora, do que é escondido. A acusação que eles colocaram sobre os ombros de Jesus era gravíssima. Nós dizemos que nosso Deus é o Deus da vida, e de fato, mais uma vez evocando Paulo na segunda leitura, nós cremos na ressurreição, nós esperamos uma vida que não tenha fim, uma vida que não se acabe, que não pereça. Mas eles procuraram enganar e confundir as pessoas, o que muito revoltou a nosso Senhor, ser chamado de príncipe dos demônios, aquele exatamente que venceu a morte, que destruiu a morte. No entanto, ainda hoje, esse estratagema de confundir as pessoas, de trocar o bem pelo mal, o certo pelo errado, infelizmente, ainda é a estratégia do ser humano dito pós-moderno. Queremos vida, dizemos que a vacina é que vai nos salvar, mas o número de aborto praticado somente no Brasil é 10 vezes maior do que o número de mortos pelo coronavírus. E, no entanto, a sociedade defende o aborto, ainda mais, pede a legalização do aborto,
para dizer, não, isso daqui que Deus diz que está errado, o Supremo Tribunal Federal pode dizer que está certo. E estando certo, agora todas as pessoas podem praticar. Quando Jesus responde aos fariseus, ele nos diz alguma coisa também muito séria e muito grave, ao afirmar que os pecados, as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, nem nesta vida, nem na outra. É tão bom quando alguém nos diz, olha, isso é pecado, não faça. E mais ainda, nós queremos saber que tipo de pecado é imperdoável, que não possui perdão, nem aqui neste mundo, nem no outro. Certamente, Padre Zenilson, Padre Francisco, ouviram muitos penitentes, muitos fiéis, que angustiados nos perguntam, mas afinal, qual é este pecado contra o Espírito Santo que é imperdoável? São Marcos é quem responde isso de uma maneira muito clara ao nos dizer, é negar o Espírito Redentor, é negar a divindade de Cristo. É quando eu acredito nas palavras de Jesus porque são bonitas, é porque eu acredito na sua mensagem, é porque eu acredito que ele foi um herói, um espírito de luz, mas eu nego que Jesus é Filho de Deus, é Deus Filho. Esse pecado não tem perdão, porque automaticamente eu me nego a possibilidade de ser perdoado pelo Cristo da cruz, por aquele que na cruz redimiu a humanidade do seu pecado, nos lavou inteiramente dos nossos pecados e das nossas faltas. Negar a divindade de Cristo é negar a possibilidade de ser perdoado. Mais ainda, Jesus é depois interrompido em meio àquela multidão por sua mãe e seus irmãos, que na tradição hebraica, primos e parentes são chamados de irmãos. E Jesus vai fazer agora uma referência à igreja, à sua nova família, para dizer que muito mais importante do que vínculos sanguíneos, quantas pessoas têm vínculos de sangue e se odeiam? Quantas notícias tristes temos escutado de famílias que internamente se destroem? O que liga o ser humano não são os vínculos de sangue, são os vínculos da fé. Por isso é necessário que Deus reine em cada lar, em cada família. Jesus, ao apontar para Maria e seus parentes ou seus irmãos, está nos apontando para a igreja, ao dizer, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É a igreja, família do povo de Deus. De forma alguma, de maneira alguma, Jesus está desmerecendo Maria. Até porque nós podemos apenas lembrar 2 ou 3 episódios da vida de Maria que nos mostram o contrário, que nos apontam Nossa Senhora como modelo. Primeiro deles, no anúncio do anjo a Maria e na visita de Maria à sua prima Isabel. Fiz referência numa homilia passada, quando Isabel solenemente afirma, bem-aventurada, feliz és tu, Maria, porque acreditou que as promessas de Deus seriam feitas, seriam cumpridas. Ou aquela outra em que se dizia que Maria guardava a palavra de Deus no seu coração, meditava e observava. Observava a tal ponto que aos pés da cruz
estava Maria, senhora de si mesmo, a mulher que creu e por isso mesmo não desmaiou, sofreu, sim, teve as suas dores, como nossa padroeira nos aponta em seu coração. Mas a mulher que acreditou que as promessas do Pai, as promessas de Deus, seriam cumpridas até o fim. Queridos irmãos, não nos deixemos enganar pelo mundo. Aliás, a esse propósito, havia um santo que dizia: no dia em que a Igreja Católica se confundir com o mundo, se parecer tanto com o mundo, é porque o fim está próximo. Não nos deixemos enganar. Busquemos a ressurreição e a vida. Somos feitos do barro, do pó, e para o pó haveremos de retornar. Protejamos, cuidemos desta tenda que é o nosso corpo, mas creiamos na morada eterna, na vida em Deus que o ressuscitado nos assegura. E no meio dessa conflitualidade do mundo, entre o bem e o mal, não nos deixemos seduzir pelo Deus do esterco, do dinheiro, da mosca, que permanece sobre todas as coisas que são perecíveis e que apodrecem. Busquemos sim, de coração sincero, a Deus, na igreja, comunidade, família dos fiéis que ouvem a palavra de Deus, procuram a conversão para praticá-la a cada dia. Amém.